Ainda nas nossas pregações do Antigo Testamento, onde nós estamos aí nessa saga de mensagens, todos os domingos, e onde todas elas apontam para Jesus, hoje é mais uma, né? E que nós vamos estar falando aqui, vamos estar pregando aqui em cima do livro de Jonas. Na vida do ser humano, muitas decisões e atitudes acontecem na caminhada de cada um. Todo mundo tem atitudes a tomar, todo mundo tem decisões a tomar, e isso nunca vai ser diferente na caminhada de todos nós, todos os dias. Por exemplo, alguém decidir por fazer o que é certo. É uma atitude. Alguém vai ter essa atitude ou não, de fazer o que é certo. Também de fazer o que é errado. Tem pessoas que tomam decisões de fazer o errado sabendo que está errado. E elas vivem assim. Decidir por viver a sua vida de acordo com o que ela mais achar conveniente, daquilo que ela acha que é certo. Casar ou não casar, ter uma profissão ou viver sem essa profissão, viver em honestidade ou não em honestidade, é opção. E há muitas pessoas que optam por fazer errado, ser justo ou ser injusto. São decisões que precisamos tomar. Amar, odiar, perdoar ou não perdoar, cumprir o propósito de Deus na vida ou não cumprir, tudo isso são atitudes, são opções que as pessoas têm. Mas nós precisamos entender que nenhum de nós, nenhuma circunstância de nossas vidas, nós vamos poder viver sem ter atitudes. Temos que ter atitudes em todas as coisas. E uma coisa que nós podemos perguntar e precisamos perguntar, com relação àquilo que é necessário fazer e que precisamos fazer, mas muitas vezes nós não queremos fazer. Qual é a nossa atitude? Que atitude nós tomamos? Que decisões nós tomamos? E com relação às coisas de Deus? Quando Deus manda que nós façamos algo, mas muitas vezes o nosso íntimo, do nosso querer, a gente não quer fazer. Esse dilema, todos os seres humanos vivem. Esse dilema todos vivem. Mas o povo de Deus, conhecedor dessa verdade, conhecedor da graça de Deus, conhecedor dessa palavra, eles não podem viver assim. Eles não podem viver nesse dilema de que Deus manda fazer, de que é preciso fazer e ele não querer fazer. Não, porque nós conhecemos a verdade. A palavra do Senhor, na realidade, era o caminho que nós devemos percorrer de olhos vendados. Deus falou, então nós precisamos fazer. Porque Deus está no controle de todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. E em meio a isso, Ele sempre vai cumprir os seus propósitos através de nós. Amém? Deus vai cumprir esses propósitos através de nós. O tema da nossa mensagem hoje, nessa manhã, é Jonas e o sinal. Eu convido agora você a ler comigo no capítulo 3 de Jonas. Todo mundo encontrou? Amém? Jonas capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade subvertida. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. A Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele farias e não o fez. Vamos orar. Deus soberano, bendito, maravilhoso e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, glorificamos o teu nome por a leitura dessa palavra, pela tua graça redentora, Senhor, de nos mostrar a tua verdade. E aqui, ó Deus, em nome de Jesus, que não seja eu, ó Deus, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, trazendo essa mensagem à tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações, Senhor, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, compreender a tua verdade, para que possamos, ó Deus, meditar nela e trazer lições para as nossas vidas. Faz assim, Senhor, porque somente na tua palavra é que nós somos edificados para a glória do teu nome. Usa-me, ó Deus, nesta manhã, e que a tua igreja, Senhor, possa ser edificada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, ele foi o único profeta vamos dizer aqui, do Antigo Testamento, o único que foi mandado por Deus para pregar aos gentios. Pode ver, Deus mandou que Jonas pregasse aos gentios. Mas Jonas, recebendo essa ordem de Deus, ele seguiu na direção contrária. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Essa ordem de Deus ele desconsiderou. Mas para que a gente possa entender aqui, porque é interessante aqui no capítulo 3, que Jonas já está pregando. Mas no contexto, que está no capítulo 1, e nós vamos agora passar por alguns versículos e ver, Jonas, ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria pregar essa verdade à cidade de Nínive. Ele não queria. Então nós vamos ver aqui que ele não só busca não cumprir, vamos dizer, essa ordem de Deus, mas ele tenta fugir da presença de Deus. Veja, olha lá comigo aí no versículo 1 de capítulo 1. Diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. De início aqui, nós já podemos ver a ordem de Deus para Jonas. Deus disse: olha, se levanta e vai. Se levanta e leva essa mensagem a essa cidade. A linguagem aqui na realidade, uma característica de literatura profética. Deus está mandando ele ir, levar essa palavra, porque Deus já sabia. Deus conhece todas as coisas. Então ele manda que ele vá. E Jonas era um profeta, ou seja, alguém separado para ouvir a mensagem de Deus e transmitir às pessoas. E geralmente, isso era, quando ele proclamava essa verdade de Deus, quando os profetas proclamavam essa verdade de Deus, era naquele instante em que estava numa época de desobediência. Então ele era esse profeta. E a diferença de Jonas e os demais profetas era o fato dele ter recebido a ordem de Deus para levar, vamos dizer, essa mensagem a uma nação gentia, a uma nação má. No caso aqui, a Síria, que sua capital era Nínive. Então ele recebe essa ordem de Deus. E Deus é muito interessante aqui, porque Deus não dita a mensagem aqui no início, Deus não dita a mensagem. Mas ele diz: se dispõe e clama por ela. Se dispõe e leva essa mensagem. Era uma ordem simples. Era uma ordem direta, clara, objetiva. Uma mensagem dura, sim. Uma mensagem dura para uma nação cruel e violenta. Mas Deus mandou que ele levasse essa mensagem. Deus mandou que ele levasse. A maldade daquele povo havia subido aos ouvidos de Deus, porque era uma nação perversa. Os ninivitas, além de adorar deuses falsos, eles eram idólatras. E eles eram muito maus. Mas sabe, Deus nem sempre manda fazer coisas fáceis. Não. Muitas vezes há coisas para nós fazermos que são difíceis. Muitas vezes
coisas que não vão agradar, Deus manda fazer. Porque o homem, às vezes, ele quer coisas facilitadas. Mas Deus, muitas vezes, manda fazer coisas difíceis. Algumas vezes, Ele ordena fazer coisas que vão de encontro ao que se deve fazer. Ou seja, ao que deseja se fazer. Mas por que Deus faz isso? Porque é o certo a fazer. Deus conhece e sabe todas essas coisas. Mas interessante é que não cabe ao homem questionar aquilo que Deus está mandando fazer. Não cabe. Não cabe ao homem dizer não numa determinação de Deus. E foi o que aconteceu aqui com Jonas. Jonas questionou, Jonas fugiu. Jonas não quis fazer o que Deus estava mandando fazer. Olha aí o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se dispôs, ele foi, mas ele se dispôs a desobedecer a ordem de Deus. Foi isso que Jonas fez. Em vez de ir rumo a Nínive, ele pegou o navio e foi para Jope, para fugir o mais longe possível da presença de Deus. Porque na realidade Jonas aqui, ele não queria cumprir essa missão. Ele não queria levar essa palavra aos ninivitas. E por quê? Porque o coração de Jonas estava duro. Sabe aquela história? Eu não vou pregar para fulano não, porque fulano não vai nem ouvir. Assim estava no coração dele, pregar para esse povo aí de Nínive, esse povo mau, perverso, que mata, que faz tudo quanto não presta. Não vou levar essa palavra não. Eles não vão se converter não. Isso estava passando no coração de Jonas. O coração de Jonas estava incrédulo. Talvez ele achasse que saindo de Israel, ou seja, é fora do campo de proteção de Deus, talvez ele achasse isso, né? Aliás, Deus estava mandando ele pregar numa nação, uma nação inimiga, uma nação perversa, e ainda levar uma mensagem dura ao coração daqueles homens. Ele ficou com medo. Eu acredito sim, que Jonas ficou assim. Mas, na condição de profeta, ele estava aqui esquecendo que tudo e todos obedecem a Deus. Não tem nada que Deus mande fazer que não haja uma obediência. Lembra aquela história? A jumenta de Balaão falou. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível. E aqui mesmo nesse texto a gente vai até perceber isso. Porque veja, o vento obedeceu a Deus. Lembra da tempestade? O vento obedeceu a Deus. Os marinheiros do navio obedeceram a Deus. E eles não eram cristãos, eles não eram servos de Deus. Eles obedeceram a Deus. O grande peixe que engole Jonas, e a gente vai ver mais na frente, ele obedece a Deus. Os ninivitas aqui, quando ouviram a mensagem, obedeceram a Deus. Até a planta que Deus fez surgir para proteger o sol da cabeça de Jonas, obedeceu a Deus. O verme que nasceu, que Deus fez surgir lá para ferir a planta e a planta morrer, obedeceu a Deus. E aqui, irmãos, tem algo muito importante para nós meditarmos. E nós? E nós? Quando Deus pede que a gente faça algo, quando Deus pede algo que nós não gostamos, como nós nos portamos? Que atitude nós tomamos? Que decisão nós tomamos? Por exemplo, quando Deus diz, perdoe alguém pela ofensa, quando alguém lhe ofende, e Deus manda que você perdoa, como está o seu coração para perdoar? Como você faz diante de Deus com essa petição dele? Quando ele diz, vire a outra face, como nós agimos? Quando ele diz, sirvam aos irmãos, como nós estamos servindo? Quando Deus diz, contribua para a obra de Deus, tudo isso são coisas que Deus nos pede, mas muitas vezes nós estamos sendo falhos nessas áreas. Amém? Muitas vezes nós estamos falhando nisso. Veja que muitas vezes a gente tenta fugir da presença de Deus nessas ocasiões. Foi isso que Jonas fez.
Mas Deus, ele não desistiu de Jonas. Deus, ele não desistiu de Jonas, como ele não desiste dos seus servos, como ele não desiste de nenhum de nós em meio às nossas falhas. Ele não desistiu. Deus levantou situações para que Jonas caísse em si e se arrependesse do desígnio, vamos dizer, duro do seu coração. Mas Deus faz isso para que Jonas pudesse reconhecer que ele é servo e que deveria cumprir essa ordem de Deus. Ele estava relutando, mas Deus fez isso. Deus fez levantar uma situação para que Jonas pudesse se arrepender. E muitas vezes o servo não obedece. O servo não obedece a Deus porque não entende o coração de Deus. O coração de Deus é tão interessante. E claro, nós estamos muito longe de entender. Mas veja bem, alguém faz o mal muitas vezes. Mas se ele se arrepender, a misericórdia de Deus vem e perdoa. Mas nós não estamos no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa entendibilidade, na condição de compreender o coração de Deus. Que amor é esse? É o amor ágape. Amém? Deus ama diferente do ser humano. Mas Jonas não estava situado nisso. Deus queria que aquela nação ouvisse a mensagem. Ele queria que os ninivitas ouvissem essa mensagem. Ele queria, mas veja bem, não cabia a Jonas, como também não caberá e nunca vai caber a nós questionar sobre o pregar a palavra de Deus a qualquer pessoa. Porque nós não escolhemos a quem pregar. Deus é que escolhe a quem nós vamos levar a mensagem. Independente da pessoa crer ou não, é com ela, entre ela e Deus. Mas nós precisamos levar essa palavra. Seja quem quer que seja, essa palavra precisa ser levada. E aqui Deus manda Jonas para que Jonas caia em si. Deus manda sinais para que Jonas comece a compreender o que Deus queria. O que Jonas deveria fazer. E olha aí no versículo 4. O primeiro sinal de Deus aí. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e se fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O primeiro sinal que Deus manda, um vento forte que provocou uma grande tempestade e ameaçava aquele navio a afundar. Foi o primeiro sinal que Deus manda para que Jonas despertasse. Mas a desobediência, as coisas de Deus têm consequências. Tem consequências. Não só para aqueles que desobedecem, mas muitas vezes porque estão perto. Foi o que aconteceu aqui. Aqueles homens do navio, eles estavam recebendo as consequências dessa situação de Jonas. Olha no versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem no peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Os marinheiros aqui, eles tiveram o entendimento que aquilo era uma coisa sobrenatural. O que estava acontecendo ali era algo acima da compreensão deles, era algo vindo, vamos dizer, de Deus. Por isso eles clamaram aos seus deuses e fizeram tudo para que estava ao seu alcance para que o navio não viesse a naufragar. Mas Jonas dormia profundamente no porão do navio. Jonas não estava nem aí para essa situação. E o mestre do navio aqui, ele percebeu algo errado em Jonas. Apesar dele ser gentil, apesar dele ser idólatra, ele exorta Jonas quanto à atitude de Jonas. Como estavam todos eles ali fazendo tudo para que o navio não naufragasse, Jonas estava dormindo. Jonas dormia. Aquele mestre ali, ele teve uma atitude de percepção espiritual mais acertada do que o servo Jonas. Ele percebeu que aquilo era algo de Deus. E Jonas nem ao menos pediu em oração a Deus
pela vida dele e pela vida daqueles homens do navio. Ele estava indiferente à situação. Jonas dormia. O coração de Jonas estava incrédulo. O coração de Jonas estava endurecido. Por favor, alguém traz um pouco d'água para mim. No versículo 7, nós podemos ver aqui o segundo sinal que Deus envia para que Jonas percebesse, entendesse que ele precisava mudar de atitude. Versículo 7. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas, ele obrigado, meu filho. Tanto que ele queria de Deus. Veja, Jonas foi encontrado aqui. Jonas foi encontrado aqui. E a pergunta dos marinheiros foi o instrumento de Deus para confrontar Jonas, para poder levá-lo ele ao arrependimento. A pergunta dos marinheiros foi essa. E a pergunta dos marinheiros está aí no versículo 8 e versículo 9. E vai dizer assim, ó. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Versículo 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa foi a resposta de Jonas. Essa foi a resposta de Jonas à pergunta daqueles homens. E a resposta de Jonas aqui é tão interessante, irmãos, que ele estava totalmente ciente do que estava acontecendo. Veja que Jonas aqui, o seu coração estava duro, o seu coração naquele momento estava petrificado. Ele conhecia Deus, ele disse que servia a Deus, ele disse que temia a Deus, mas ele achou que podia fugir de Deus. Então Jonas conhecia e sabia o que estava acontecendo. Os incrédulos, a tolice nas atitudes de Jonas, versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fazes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia. Aqui tem algo interessante. Aqueles homens entenderam o sinal, mas o profeta Jonas ficou apático ao sinal. Apenas conhecer, escute bem, apenas conhecer Deus não é suficiente para nos levar ao arrependimento. Apenas conhecer Deus não é suficiente para nos levar ao arrependimento. Porque Jonas conhecia Deus, mas Jonas até então não havia. Se você conhece Deus, você precisa ter comunhão com esse Deus. Você precisa ter uma sintonia com esse Deus, para que você possa conhecer os seus desígnios, para que você possa caminhar com Ele, fazendo a sua vontade, aceitando os seus decretos, dizendo sim para aquilo que Deus manda que façamos. Porque somente assim haverá arrependimento. Mas Jonas continua com o seu coração duro. Versículo 11 ao versículo 17, nós podemos ver toda essa dureza aqui do coração de Jonas. Jonas aqui, ele age de uma forma tão, assim, dura, como se ele achasse que Deus estava dizendo algo que poderia ser mudado, que não tinha necessidade de levar essa mensagem àquele povo. Mas Deus, ele foi misericordioso com Jonas. Versículo 11 e versículo 12, diz assim: disseram-lhes, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Versículo 12, respondeu-lhe: toma-me, lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
Isso aqui foi a resposta de Jonas. A resposta de Jonas. Então, aqui a gente começa a perceber que Deus dá uma oportunidade de arrependimento. Deus faz com que os ímpios levem a Jonas e fale com ele, que é isso que você fez, tal, para que ele venha se arrepender. Mas a resposta de Jonas mostra toda a realidade de coração duro e rebelde. Porque veja bem, ele prefere a morte do que, vamos dizer, clamar a Deus por misericórdia. Me lança no mar, joguem-me no mar, porque a culpa é minha, isso tudo vai se acabar, ou seja, me matem. Em nenhum momento Jonas se dobra diante de Deus e pede perdão a Deus e se arrepende, Senhor, me perdoe, eu vou querer fazer diferente. Não, ele diz, eu vou morrer, me joguem no mar. Às vezes, há pecados que batem no coração do ser humano, e às vezes esse ser humano acha que é muito mais fácil morrer do que ir pedir perdão a Deus. Ao ponto que o Senhor está dizendo, se arrepender, Deus, Jesus, é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Muitas vezes as pessoas se esquecem dessa realidade e dessa maravilha do Senhor. Aqueles homens incrédulos, eles tiveram um coração mais voltado para Deus do que Jonas. Olha aí o versículo 13 e versículo 14. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu fizestes como te aprouve. Porque o Senhor fizeste como te aprouve. Eles tiveram mais atitudes no seu coração, uma atitude voltada para Deus do que o próprio Jonas. Eles tiveram misericórdia. Eles estavam preocupados em jogar Jonas. Porque até aquele momento, oportunidade de arrependimento havia para Jonas. Mas o servo de Deus, ele não clamou. Em nenhum momento ele clamou. Pelo menos aqui nesse capítulo 1, Jonas não clamou. Os gentios é que clamaram pedindo perdão a Deus pelo reconhecimento da soberania de Deus. Eles reconheceram que Deus é soberano. E eles pediram para que Deus não colocasse aquele sangue daquele homem nas mãos dele. Mas o necessário era jogar Jonas ao mar. Deus, ele derramou da sua misericórdia para com aqueles homens. E Deus derrama misericórdia para aqueles que o temem e o buscam. Se nós buscarmos a Deus, se nós clamarmos a Deus, se nós temermos a Deus, a misericórdia do Senhor vem sobre nós. Mesmo com a desobediência de Jonas, Deus estava cumprindo o seu propósito de salvar os gentios. É tão interessante isso aqui, porque observe comigo, esses homens iam morrer. Esses homens iam morrer, todos eles. Jonas estava dizendo que não queria levar a mensagem ao povo gentil, mas esse povo do navio era gentil também. E o propósito de Deus alcança esse povo aqui por intermédio da dureza de coração de Jonas. Porque quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. A tempestade se acalma. E quando nós lemos todo o texto, a gente começa a perceber aqui uma mudança no coração daqueles homens. Porque veja bem, aqueles homens nunca mais foram como eles eram. A partir desse momento aqui, a vida desses homens mudaram. Porque isso é maravilhoso aqui. Veja no versículo 16 que eles temeram ao extremo a Deus e fizeram votos de servir a Deus e foram salvos. O propósito de Deus se cumpre em todas as ocasiões. Não há nenhum momento que não se cumpra o propósito de Deus. Jonas continuava sofrendo com as consequências da sua desobediência. Jonas
continuava duro de coração. E veja aí, no versículo 17, vai dizer assim, ó: deparou-se um grande peixe, depois que Jonas foi jogado na água, para que tragasse a Jonas, se arrependido. Ele foi tragado por um grande peixe, levado para as profundezas do mar. Jonas não havia mais lugar para, vamos dizer, para Jonas estar, porque Jonas havia descido ao máximo. Quando nós olhamos aí no versículo 3 e versículo 5 do capítulo 3, do capítulo 1, a gente observa que Jonas desceu primeiro para Jope, depois Jonas desceu para o porão do navio, não tinha mais para onde ele ir. Só o que esperava Jonas era a morte. Só o que esperava ele era a morte. É impossível, escute bem, irmãos, é impossível se fugir da presença de Deus. Olha o que diz Salmo 139, versículo 7 ao 10. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar-me. A tua mão e a tua... todos os lugares. Não há canto nesse mundo, no universo, que Deus não possa estar. Deus está em todos os lugares. E aqui, no capítulo 2, Jonas, angustiado no ventre do peixe, ele vai e ora, ele clama, ele pede a Deus por misericórdia, e ele reconhece, vamos dizer, e promete a Deus que irá fazer sacrifícios a Deus. E o peixe vomita Jonas na praia. Está aí em todo o capítulo 2, o peixe vomita Jonas na praia. E aqui no capítulo 3, como nós já lemos de início, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Pela segunda vez a palavra do Senhor vem a Jonas. Então Jonas passou a percorrer a cidade. Vamos aqui ao capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Segunda vez Deus vai lá e diz: ó Jonas, vai lá e leva essa mensagem. Vai cumprir o teu propósito. Então Jonas vai. E é tão interessante que Jonas começa a percorrer a cidade pregando aquilo que Deus havia mandado ele levar. Juízo para aquela cidade. Porque é interessante também nós observarmos uma coisa aqui. Jonas, ele leva essa mensagem. Mas na mente dele e no coração dele era uma mensagem de juízo, e aquele povo seria destruído. Era isso que ele queria. Já que tinha que fazer, vamos fazer como Deus estava mandando. Então ele vai lá e prega essa mensagem. E o texto ainda vai nos dizer que essa cidade era uma cidade de você percorrer durante 3 dias. Mas Jonas passa naquela cidade como um foguete. Num dia só ele, fala a mensagem para toda aquela nação. Em um dia. Ele não estava com muita vontade de fazer isso. Mas ele fez. Ele não queria levar essa mensagem, mas ele estava levando. Já que eu tenho que fazer mesmo, eu vou aqui fazer do meu jeito. Aí um dia ele passa voado na cidade e prega essa mensagem. Mas acontece algo que Jonas não esperava. É muito interessante isso aqui. Porque ele prega achando que a cidade ia ser dizimada por Deus. Mas do versículo 5 ao 10, a gente vê o povo aceitando a mensagem de Deus e se convertendo e deixando seus maus caminhos. Jonas não esperava. Os ninivitas, eles receberam a mensagem de Deus, proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco, até os animais não podiam ir para o pasto, nem para comer e nem para beber, e também ficaram cobertos com panos de saco. Eles se converteram do mau caminho e da violência de suas mãos, como diz no versículo 8 do capítulo 3. Eles se converteram, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando há arrependimento, há o trabalhar de Deus. Mas veja, aqui quando chegamos no capítulo 4, Jonas, ele, após todo o acontecido, ele fica descontente. O povo se converte, o povo se arrepende, e Jonas diz: não era isso que eu esperava. Não era isso que eu queria. Eu queria que esse povo morresse. Eu queria que esse povo fosse destruído. Jonas não queria de forma nenhuma.
Jonas, ele clamou, ele até conversa com Deus: eu não te disse, quando eu ainda estava na minha terra, quando nós estávamos na minha terra, porque eu sei que tu tem um coração bom, tu é misericordioso, e a tua misericórdia é imensa, tu é tardio em se irar. Jonas fala isso para Deus, aqui no versículo 2 do capítulo 4. É como se ele contestasse com Deus, reclamou de Deus a ponto de pedir para que Deus lhe tirasse a vida. É melhor morrer, me mata. Tu disse que ia levar juízo a essa nação, e agora tu traz perdão? O que é que eu vim fazer aqui? Me mata. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, certa vez, lá em Lucas capítulo 5, Jesus precisava ir para Jerusalém. Então, quando ele chega na cidade de Samaritana, em Samaria, ele pede que os discípulos se adiante, vá à frente e arranje um lugar para que ele passasse a noite. Mas os samaritanos não receberam Jesus. Eles não receberam Jesus. Então os discípulos perguntaram assim para Jesus: Senhor, se tu quiser, nós mandamos descer fogo do céu para consumir logo esse povo aqui todinho. Aí Jesus disse assim para ele: vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem? Eu não vim, o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas veio salvá-las. Deus, ele não veio destruir esse povo. Deus veio trazer salvação. E aqui com Jonas não é diferente. Deus aqui, ele não veio para destruir esse povo. Deus queria que esse povo se arrependesse e viesse a ser salvo. E era exatamente o desígnio que Deus queria que estava acontecendo aqui. E Jonas não compreendia. Lucas capítulo 9, versículo 10, 19, capítulo 10, vai dizer: o Filho do Homem o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o ponto de Jesus. Jesus veio para salvar, e não para destruir, e não para matar. Ele veio salvar. Mas Jonas não estava compreendendo isso aqui. E aqui no versículo 6 em diante, a gente vai ver lições que Deus traz e coloca diante de Jonas. Deus, no versículo 5, Jonas havia saído da cidade, havia se sentado fora da cidade, e estava lá esperando para ver o que aconteceria. Talvez ele tivesse dizendo assim: agora eu vou ver aqui fogo descer do céu e essa cidade ia ser destruída. Eu vou me sentar aqui para assistir de camarote. Então, o Senhor passou a ensinar Jonas. Primeiro, o Senhor fez nascer uma planta para que Jonas ficasse debaixo, protegido do sol, e Jonas pudesse se proteger do calor. E ele ficou muito feliz com aquela planta que nasceu, e ele ficou debaixo dela. Ele ficou muito feliz com aquilo ali. Só que no dia seguinte, quando amanheceu, Deus fez com que um verme nascesse e ferisse aquela planta, e aquela planta secou, e Jonas ficou novamente no calor. Aí Jonas, novamente, descontente, diz: melhor é morrer do que viver. Parece que Jonas, cada vez que Deus fazia uma coisa que desagradava ele dizia: melhor morrer. Para que estar vivo? É melhor morrer. Você já ouviu gente que diz assim: não sei para que eu estou vivendo, a minha vida não presta, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, melhor é morrer logo. Quantas pessoas às vezes não falam isso? Jonas era esse tipo de pessoa, nesse instante, com o coração duro aqui, que ele estava exatamente dizendo para Deus: é melhor morrer do que viver. Então Deus pergunta para Jonas: Jonas, o que é que tu fez para essa planta? Tu pelo menos plantou ela? Tu pelo menos adubou ela? Tu pelo menos aguou essa planta, Jonas? Tu fez alguma coisa com ela? Por que a tua misericórdia com essa planta é tão grande, Jonas? Será que eu, em meio a uma nação de 120 mil pessoas, que não sabe discernir o caminho certo a seguir, eu não vou ter compaixão e misericórdia dessa nação, Jonas? Deus coloca essa diante de Jonas, para que Jonas pudesse pensar
E aqui vem uma lição muito maravilhosa para a minha vida e para a tua vida, irmão. Pessoas são importantes. Jesus morreu por pessoas. Tem gente que dá muito mais valor a animais, a plantas, do que a gente. A alma dos homens é especial para Deus. Jesus morreu para a salvação do ser humano e não foi para a salvação de animais. O ser humano é importante para Deus. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter discernimento e compreensão dessa verdade. Porque senão não tem sentido ser servo. Deus mostra a Jonas o quão é necessário, vamos dizer, independente da nacionalidade, a salvação e perdão e conversão. Ele mostra que não há exclusividade de nação para a salvação. Não somente os israelitas, mas todos os outros povos precisavam ser salvos por Deus. Precisavam. Se houver arrependimento, haverá salvação. Amém? Esse é o desígnio de Deus. Esse é o desígnio. Mas aí vem a grande pergunta. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com Jesus? Jonas fugiu para não obedecer àquela difícil ordem de Deus, que era levar essa mensagem aos ninivitas. Ele foge. Mas houve um homem que obedeceu a Deus, mesmo em meio à dificuldade da missão, mesmo em meio à dureza da missão, que obedeceu a Deus. E esse homem não desiste da mensagem, ele não desiste da ordem, ele vem. Aqui Jonas está pregando para uma nação perversa, uma nação má. Jesus, quando ele vem, ele prega para toda a humanidade perversa e corrompida. Os desígnios de Deus são lançados, são mandados, são clareados. Esse homem chamado Cristo Jesus é o ápice da salvação de todo aquele que nele acreditar. Ele é o Senhor do centro da salvação. Não há direção para a minha vida, para a tua vida, que não seja Jesus. Jesus é o único que pode trazer salvação ao ser humano. Essa verdade Jonas não compreendia. Essa verdade muitos de nós ainda não compreendem. Por isso não se prega o Evangelho. Por isso não se ensina que Jesus é importante e é necessário na vida do ser humano. Por isso que muitos estão parados, estão algemados sem levar essa mensagem. E qual é o sinal de Jonas? A incredulidade. Jonas estava aqui incrédulo. E esse é o sinal. Esse é o sinal que precisa ser mostrado. Essa incredulidade precisa sair do coração dos homens. Mas essa incredulidade só vai sair quando Jesus chegar e habitar nesse coração duro. Somente aí. Somente aí. Aqueles que se limitam ou não querem ouvir e aceitar a palavra de Deus, eles estão no barco da incredulidade. Estão vivendo essa incredulidade. E aqui nesse texto, alguns fariseus, aqui, aliás, eu peço para você abrir comigo aí Mateus 12, por favor. Mateus capítulo 12. A partir do versículo 38. Porque Jesus, ele foi perseguido pelos líderes religiosos em todas as circunstâncias de sua vida, em todo o seu ministério. Jesus foi perseguido, desacreditado. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte o sinal. Aqueles homens queriam sinal de Jesus. Quantos sinais Jesus já havia feito? Mas eles queriam um sinal. Versículo 39, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará 3 dias e noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha a resposta do Senhor para aqueles homens. Olha a resposta em meio à incredulidade. Porque esse povo aqui estava incrédulo também. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus matava, eles queriam sinal. Eles queriam sinal. Porque eles não estavam acreditando na mensagem de Jesus. Eles não estavam acreditando. Mas Jesus, conhecendo a oração deles, Jesus respondeu: essa geração má, nenhum sinal vai haver, senão o sinal de Jonas.
O sinal é exatamente isso, irmão. É a dureza do coração, é a incredulidade. O sinal que Jonas aqui mostra é a incredulidade. E esse povo também estava vivendo um incrédulo com a pregação de Jesus. Jonas havia caído no mesmo laço de incredulidade. Jonas não acreditava de que aquele povo pudesse se converter. Jesus, ao invés de realizar um milagre como um sinal para aquele povo, usou a oportunidade para ensinar sobre a verdadeira fé. Não nos tem um sinal para ensinar. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês precisam se converter. Vocês precisam se arrepender. Jesus fala que não havia necessidade de sinal. E sim de quebrantamento de coração, de arrependimento. Para toda aquela geração pervertida. Para toda ela. Já no versículo 40, Jesus faz um simbolismo da morte e da ressurreição sua em relação a Jonas. Quando ele vai dizer, o sinal vai ser dado. Assim como Jonas vai dizer. Esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que ele passaria 3 dias no ventre da terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Para a honra e glória de Deus, ele ressuscitaria. Aí Jesus fala do juízo. Jesus vai dizer. Ele vai fazer uma comparação entre a resposta dos Nínive e da Rainha do Sul. Porque assim como Nínive deu, assim a Rainha do Sul veio buscar sabedoria em Salomão. Eles irão ser testemunhas contra vocês. Eles testemunharão contra vocês. Mas, não esqueça de uma coisa. Aqui está, diz Jesus, quem é maior do que Jonas e quem é maior do que Salomão. Porque Jesus é o Senhor de toda a história. É o Senhor de nossas vidas. Jesus é o mestre da nossa caminhada. Jesus, ele utiliza toda essa história para mostrar o quão duro era o coração daqueles homens. O quão de dureza estava no coração deles. Eles servirão de testemunha para o juízo que vem contra vocês. Jesus utiliza a história de Jonas e da Rainha do Sul para ilustrar que a sabedoria e o arrependimento traz transformação e salvação. Quando nós buscamos sabedoria em Deus, quando nós buscamos arrependimento, haverá transformação, haverá salvação. É isso que nós precisamos compreender. Ele exorta que haveria de mudar a história daqueles que viessem acreditar nele. Ele traz aqui a oportunidade de todos se reconciliarem com Deus. Porque Jesus é exatamente aquele que trouxe a oportunidade do homem se reconciliar. Dessa mensagem, aqueles que não aceitam essa mensagem têm consequências eternas. Por quê? Porque haverá juízo de Deus para aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Haverá juízo de Deus. E Jesus diz, eu sou maior que Jonas.
Tem uma coisa aqui que eu preciso falar ao final da mensagem, que é o seguinte: nós não precisamos andar em busca de sinais. Não precisamos de sinais. Nós não precisamos andar buscando milagres mirabulosos, não. Porque a nossa vida salva em Jesus já é um milagre. Amém? Já é um milagre. Porque por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós pregamos o Evangelho, uma alma é salva, a festa do céu. Amém? E Deus quer usar a mim e a você para esse serviço. E honra é servir ao nosso Deus com esse serviço. 4. Não devemos correr atrás de sinais e de milagres, porque Deus já nos dá tudo o que precisamos. Devemos crer na sua palavra. Única e completamente, devemos crer na sua palavra. E por último, a incredulidade é um pecado que precisa de arrependimento. Se há incredulidade, precisa de arrependimento. Porque somos uma vida ainda com Jesus para mudar isso. Se os nossos corações estão pendendo da incredulidade, nós precisamos nos arrepender. Mas só iremos nos arrepender em meio a essa verdade, em meio a essa palavra, em meio a esse ensino. Amém? Que não sejamos como Jonas, incrédulo, mas que sejamos aqueles e aquelas que professam o nome de Jesus, crendo na salvação que ele promete a todo aquele que se arrepender e entrega a vida a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus. Louvado, meu Senhor, para todo sempre, Senhor, pelo nome do Pai. Que eu decido seja, meu Deus, pela tua grande misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa mensagem, por essa palavra, que enche o nosso coração, ó Deus, e nos prepara para caminharmos na vida. O teu Filho, Deus, nos abençoe. E hoje, Senhor, fazemos parte do teu reino. E queremos, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, em meio a tantas lutas, queremos continuar nos aproximando mais de Ti. Que a Tua graça venha sobre nós, nos livrando, ó Deus, da incredulidade. Abrindo, ó Deus, nosso coração e mente para entender. Todos nós somos passivos e erros sim, mas também, Deus, precisamos inclinar os nossos ouvidos à Tua palavra e buscarmos a Tua presença constantemente em nossas vidas. Derrama sobre nós, Deus, a Tua misericórdia, a Tua perdão e a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, igreja, a continuar seguindo rumo à vida eterna. Que os nossos dias, Senhor, possam ser cada instante preenchidos pela presença de Cristo Jesus. Porque somente nele a salvação, somente ele tem as palavras de vida eterna. Mas assim, nossas vidas nos abençoa. Que esse domingo possa continuar sendo nós um domingo cheio, completamente cheio da Tua presença. Que a Tua graça redentora e misericordiosa venha sobre nós durante todo esse dia e no decorrer de toda essa semana. Ajuda-nos, Senhor, nos levar em paz aos nossos lares, edificados pela Tua palavra e cheios com o Teu Espírito Santo em cada um de nós. Em nome de Jesus,